Boa noite para você que já está conosco na live, nesse culto de celebração ao Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se sintam em casa, que eu sei que você está em casa. Mas também se você estivesse aqui em corpo físico conosco, você iria também se sentir em casa. E eu iria dizer para você que se você não tem igreja, faça dessa igreja sua, venha nos conhecer. Já está passando essa pandemia e nós vamos voltar às atividades semanais da igreja. Creio que não seremos mais os mesmos, mas Deus é tremendo, Deus é poderoso, Ele tem o controle de tudo em suas mãos e sabe todas as coisas. Eu percebi que a pastora estava sendo assim bem carinhosa com vocês, bem enfática, em dizer que você precisa abrir a sua Bíblia onde você está. Você tem que acompanhar a exposição da palavra de Deus para que você venha realmente testificar no seu coração e que Deus venha revelar coisas tremendas, que venha revelar pérolas que tem na sua palavra, tá bem? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar? Quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por este dia, obrigado pela manhã deste dia, pela tarde deste dia e pela noite deste dia. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que Tu nos dá de ministrar a Tua palavra. Mas, Senhor, que esta noite Tu venhas com o Teu poder, que Teu Santo Espírito venha sobre a Tua igreja, trazendo revelações, que ao abrir e fechar da minha boca, Tu possa colocar a Tua palavra, aquilo que Tu queres falar à Tua igreja. Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Escolhido e separado, algo distinto, seleto, ou seja, entre tantos, um só foi escolhido, um só foi separado. Naquela ocasião, naquele tempo, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde
por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 8. Eu não sei se você já se apercebeu o quanto você é importante para Deus, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa para Jesus. Eu não sei se você já se apercebeu, eu não sei se você já parou para pensar, para ponderar em detrimento desse assunto. Se você não parou, a partir de hoje, pare, vá para um canto, vá praticar solitude, procure ficar sozinho, procure ficar sozinha e comece a meditar nesse tão grande amor que o Senhor tem por você, nesse tão grande amor que Deus tem derramado no teu coração, nesse tão grande amor, ao ponto de entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que você não pereça, para que eu não pereça, para que nós não pereçamos, para que nós não fôssemos para o fogo eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Porque quando nos acautelamos, ou seja, quando procedemos com cautela, observamos e discernimos e percebemos com clareza, descobrimos quem realmente somos em Deus e quem realmente é Deus em nossa vida. Quando paramos, quando meditamos, quando ponderamos, descobrimos com clareza, temos o discernimento de quem realmente eu sou em Deus e o que Deus é em minha vida. O que você tem descoberto? Quem você é em Cristo e o que Cristo é em você. Primeira coisa que eu tenho a levar você a pensar é que quem temos sido de fato em Cristo Jesus e o que Deus tem representado em nossas vidas. Entenderemos e compreenderemos que somos instrumentos escolhidos por Deus para uma obra específica, para um propósito excelente. Então, a primeira percepção de um escolhido por Deus, a primeira percepção que um escolhido por Deus tem é que Jesus é Senhor. Exatamente. A primeira percepção que um escolhido por Deus tem é que Jesus é o Senhor. Versículo 3, a partir do versículo 3, do capítulo 9 de Atos. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. A primeira marca de um escolhido é reconhecer o senhorio de Jesus. É a primeira marca de um escolhido por Deus. É a primeira marca de uma escolhida por Deus. É reconhecer Jesus como o seu Senhor. Porém, não é isto que acontece regularmente. Por quê? Uma coisa é você se aproximar de Jesus em detrimento da dor. Ou seja, porque você está sofrendo por uma perda de um ente querido, porque seu marido foi embora, trocou você por outra, porque você perdeu um emprego, sua empresa faliu, porque seu filho ou sua filha enveredou, pegou caminhos tortuosos, tomou caminhos que ao final deles é a morte, que aos olhos parecem caminhos de vida, mas que ao cabo deles, que ao final deles são caminhos de morte. E você como pai, você como mãe, resolve conhecer o Jesus dos crentes. Fazia tempo que eu não atentava, que eu não me lembrava essa expressão, o Jesus dos crentes. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Não deixa de ser uma verdade, por quê? Para se relacionar com Jesus, você só pode se relacionar com Jesus mediante a fé. Se você não tiver fé,
você não se relaciona com Jesus. É preciso crer, é preciso ser um crente de verdade. Não que seja uma regra, mas geralmente nesses casos, as pessoas que levantam as mãos, as pessoas que vêm à frente e recebem a Jesus, elas estão recebendo o Jesus Salvador. Elas estão se entregando, elas estão entregando a sua dor, elas estão entregando a sua perda, elas estão entregando o seu fardo ao Jesus Salvador. Calma que já já você vai entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Então, quando a pessoa vem à frente, quando a pessoa começa a chorar e você faz o apelo, ou a pessoa espontaneamente sai do seu lugar, vem à frente, na maioria das vezes, essa pessoa está consciente que está recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não o Jesus Senhor da sua vida. Outra coisa é você ser um perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo, seja por omissão, seja por opressão, por agressão ou por puro consentimento. Você persegue, você fala mal, você acusa. Esse era o perfil do apóstolo Paulo antes de Jesus se revelar para ele na estrada de Damasco. Quando Estevão começou sua pregação, começando por Abraão, chegando em Moisés, até os profetas e enfim chegando a Jesus, a reação do povo judeu foi de fúria. Veja aí, capítulo 7 de Atos. Você está em capítulo 9, então você volta para o capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjo e não aguardastes, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos, capítulo 8, versículo 1. Então, quem era Saulo? Era um perseguidor dos seguidores dos discípulos de Jesus. Primeiro, não há registro de que Saulo estava passando por dificuldades financeiras, que Saulo se encontrava totalmente desiludido da vida. Não. Veja a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Como é que está a sua vida? Como você tem andado? O que você tem falado? As pessoas têm te procurado por aquilo que você tem ou por aquilo que você de fato é? Como é que se encontra a sua vida hoje, agora, aonde você estiver? Essa pergunta é para você. Como vai você? Como você tem se relacionado com Jesus? Com quem você tem andado? Que testemunho de vida você tem apresentado? Paulo declara na primeira carta a Timóteo,
do versículo 12 e 13, ele diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Talvez você esteja fazendo algo, talvez você esteja praticando alguma coisa na sua ignorância. Talvez você esteja proferindo uma palavra, talvez você esteja dizendo algumas coisas sem conhecimento, por pura incredulidade. Mas eu venho hoje, através do Espírito Santo de Deus, trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que você é precioso para Deus, que você é preciosa para o Senhor, que ainda dá tempo para você ter uma vida transformada, para você ser recebido por Jesus Cristo e obter misericórdia de Deus. Segundo, além de perseguidor, Saulo era um blasfemo. Por quê, pastor? Porque ele não cria no Cristo. Saulo se recusava a acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o libertador de Israel. Para ele era inadmissível. Primeiro, o que é que a lei diz? A lei diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Paulo não conseguia imaginar, Paulo não aceitava que este homem que tinha morrido, pregado numa cruz, ser ele o libertador de Israel, o tão esperado libertador. Ele foi pregado no madeiro pelos nossos pecados, sem ser pecador, sem nenhuma transgressão. Mas Paulo não entendia. Terceiro, Saulo era irrepreensível e zeloso. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Meu amado, que privilégio, que coisa maravilhosa. Você ter a sua vida derramada no altar, a sua vida entregue no altar, e você declarar que o que era lucro para você, agora você considera como perda por causa de Cristo. Por quê? Porque Paulo, a primeira coisa que Paulo faz, quando subitamente a luz do céu brilhou e ele cai por terra, a primeira coisa que Paulo fez foi reconhecer Jesus Cristo como Senhor, não foi como Salvador. Enquanto seguiam pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Senhor, Senhor, quem é você? Saulo era natural de Tarso, da Sicília, filho da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Davi, filho de comerciantes ricos, cidadão romano, ligado à seita dos fariseus, aluno do rabino Gamaliel. Saulo aprendera tudo que Paulo conhecia sobre o Pentateuco, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Tudo que ele aprendeu sobre o Deus Todo-Poderoso. Paulo era zeloso e defensor da Torá. Ele era fariseu, filho de fariseu, nascido entre o ano 5 e 10 da era cristã. A primeira coisa que acontece quando Saulo cai por terra é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Ele reconhece, ele sabe que quem está falando com ele é o Senhor dos senhores, o nome que é sobre todo nome. Quem é servo não é livre, é privado de sua liberdade. É alguém que age com obediência ou servindo a outrem. Servo de Deus se diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. Se você diz que você é servo do Deus Altíssimo, você está declarando literalmente que eu sou escravo de Jesus. Vou repetir: o servo, ele não é livre. Por quê?
Porque o servo é um escravo. Ele é privado de sua liberdade. Quando você diz que você é servo do Deus Altíssimo, você está dizendo literalmente, você está declarando literalmente, eu sou escravo de Jesus. Estou dizendo essas coisas com o propósito que a minha alegria seja a alegria de vocês. E que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amei vocês. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não chamo-os de empregados, de servos, porque os servos não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigo, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Você quer privilégio maior do que esse? De Jesus chamar você de amigo? De Jesus chamar você de amiga? De Jesus revelar para você tudo o que ele ouviu do Pai? Deus falando a Moisés declara: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. O que é que você quer? Você quer ser escravo, ser servo de Jesus? Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu filhos. Você quer agora dar as costas e ir embora? Você tem um livre-arbítrio para você ir. Mas, porém, a sua mulher, a sua esposa e os filhos, a esposa que Deus deu a você e os filhos que lhe deu, serão do Senhor. Serão do Senhor. Então, o que você prefere? Você prefere ter o título de liberdade? Com esse título de liberdade, você usar de libertinagem? Você fazer coisas que desagradam a sua família? Coisas que desagradam a sociedade em que você convive? Coisas que desagradam a Deus? Ou você quer ser um servo de orelha furada, consagrado, toda a sua casa consagrada ao Senhor? Você abre a boca e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Êxodo capítulo 21, do versículo 1 ao 6. A segunda percepção que um escolhido por Deus tem é que é preciso ele se negar e ser obediente. A segunda marca de um escolhido por Deus é se negar, é se submeter e ser obediente. Quando você vê uma pessoa, quando você vê um irmão ou uma irmã, ou um pai de família ou uma mãe de família, que essa pessoa diz que não se submete a ninguém. A minha vida quem manda sou eu. Eu trabalho para me sustentar e quem paga minhas contas sou eu. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Essa pessoa precisa muito mais do seu amor do que aquela que se submete e obedece. Porque não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Quando você entende que você precisa estar com suas emoções entregue no altar. Quando você entende que as suas emoções, elas estão alinhadas com a vontade de Deus, sabe o que acontece? Quando você olha para o seu próximo, você consegue enxergar o amor de Deus na vida dessa pessoa. Por mais que essa pessoa seja enclausurada, por mais que essa pessoa viva numa caixa, mas quando você olha para ela, você se enche de misericórdia. Você sabe que ali tem uma pérola para ser tratada, para ser polida. Você sabe, você tem um discernimento de Deus, que aquela pessoa precisa de ajuda.
aí você começa a trazer a evidência, aí você se torna um instrumento nas mãos de Deus. Então, a segunda percepção de um escolhido por Deus é que ele ou que ela precisa se negar, precisa abrir mão de si, precisa se humilhar e obedecer. Veja aí versículo 6, do capítulo 9 de Atos. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa é a segunda marca de um escolhido. É a obediência, é negar-se a si mesmo. Enquanto que a primeira marca é o reconhecimento do senhorio de Jesus, a segunda segue-se de obediência. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39. A questão é, quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Se nós pudéssemos, nós só fazíamos ganhar, acrescentar. Mas olha, quando se perde, se ganha. Parece loucura, parece algo que nós não entendemos como é que pode. Quem perderá, encontrará. Mas como? Nós estamos centrados em uma ideologia de se dar bem, de ganhar, de sempre ter. Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. Corremos o risco de levar essa realidade para as outras áreas da nossa vida, principalmente para a área espiritual. Jesus está dizendo, quem acha a sua vida, perde. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Olha que coisa maravilhosa. Aonde você encontrará a vida que você perdeu? Você encontrará em Cristo. Começando aqui na terra, comendo o melhor desta terra, passando por momentos, por lugares e por tempos que, se você vivesse no natural, se você ainda vivesse morto nos seus pecados e delitos, igual a velha criatura que você era, você não passava, você não atravessava o deserto. Mas agora você é nova criatura. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas para aqueles que andam segundo o Espírito. Aí sim você encontrará a sua vida em Cristo. Não é mais você que vive, agora é Cristo que vive por você. Agora você tem que se negar. Aí sim, essa vida se perpetuará por toda a eternidade. Veja que o apóstolo Paulo, ao cair por terra na estrada de Damasco, ele perde a sua vida. Só que ele perde a sua vida por causa de Cristo. Olha que diferença. Quando ele cai por terra, quando ele vinha com cartas para ir nas sinagogas, subitamente uma luz do céu brilha e ele cai por terra, literalmente ele perde a sua vida. Por causa de Cristo. Saulo, 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 por que me persegues? Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo o mais é insignificante, é esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante
que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo. A justiça de Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 9. O que antes era importante para ele, agora é esterco. Ele jogou tudo no lixo. O que o Espírito Santo me traz à mente é que, quando eu conheci a pastora, eu tinha várias músicas gravadas, arquivadas. Eu dizia que era o meu baú, o baú da surpresa. Por quê? Porque eu pensava, quando eu saísse, um dia eu ia sair das bandas musicais que eu participava, eu ia gravar um CD solo. Mas o que eu iria gravar seria totalmente o oposto do que eu cantava nas bandas bailes. Em 90, quando estive na Itália com uma banda Alta Tensão, eu era conhecido aqui no estado de Ceará como o Rony Selle, o Pato Rouco. Em 90 nós estivemos na Itália participando da abertura da Copa do Mundo. Passamos 45 dias numa cidadezinha medieval a 50 quilômetros de Roma, por nome de Tivoli. Eu lembro que eu compus uma bossa nova, poxa, era meu xodó essa bossa nova. Ela, juntamente com outras, estavam guardadas para um dia eu gravar o CD solo. Quando eu me converto, quando Jesus me resgata, me tirou de um lamaçal, um charco de lodo, eu conheci a pastora Bárbara. Começamos a namorar, muita batalha, depois eu fiquei noivo com ela. Falei com o pastor pegou as alianças e chamou nós dois na frente, sem ela saber. E ali nós ficamos noivos. Mas que noite maravilhosa. Então, nos casamos. Passamos 1 ano e pouco entre namoro e noivado e nos casamos. Mas as músicas, os CDs, eu não tinha mais nenhum. Eu tinha as músicas gravadas numas fitas, né? E as letras, todas elas, copiadas. Quando a pastora Bárbara viu isso, sabe o que foi que ela fez com os papéis? Ela rasgou os papéis, as letras todas. Quando eu estou lendo esse texto que Paulo diz que agora para ele é insignificante, para ele é como esterco, é exatamente naquela situação, naquele momento, quando Jesus me resgatou. Realmente, Jesus me libertou. Eu dizia que se fosse para mim ficar sem cantar no carnaval, eu preferia morrer. Mas não é que eu morri literalmente. Morri literalmente. Dia 1º de setembro do ano 2000, quando meu pai na fé colocou as mãos dele sobre mim, que orou, que eu confessei o nome de Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Acabou tudo. Passaram-se quase 20 anos. Dia 1º de setembro completa 20 anos. E olha o que Deus tem feito. Outro dia eu vou contar meu testemunho. Mas vamos retornar para cá. Por que a segunda marca de um escolhido por Deus é a obediência? Porque a obediência é uma característica legítima de uma pessoa que ouve, de uma pessoa que sabe ouvir, de uma pessoa que se submete, de uma pessoa que é tardio no falar, que é tardio no se irar, mas é uma pessoa que se move cautelosamente. E essa é uma das características do Senhor Jesus Cristo. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se homem. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, na versão, a Bíblia, a Mensagem. É nesse contexto que o apóstolo Paulo se encontrava, caído, cego, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o Senhor, tornando-se obediente. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Somente Paulo sabia o que estava acontecendo. Somente você sabe o que está acontecendo com a sua vida. Talvez as pessoas ao seu redor possam até imaginar, querer sondar alguma coisa, mas só Deus e você sabe o que você está passando, o que se passa no homem interior, na mulher interior. Somente Deus. Somente Paulo sabia o que estava acontecendo. Somente Paulo ouviu uma voz suave que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que mesmo Paulo, no seu zelo distorcido, porque o zelo, ele não é pecado. Pelo contrário, o zelo é uma virtude, porém, não em demasia. Você não pode, em nome do zelo, você acusar as pessoas. Você não pode, em nome do zelo, se achar mais santo do que as outras pessoas. Você não pode, em nome do zelo, se achar mais importante do que seu irmão. Você não pode, em nome do zelo, perseguir as pessoas com doutrinas que nem você mesmo se submete. Você não pode, em nome do zelo. Mas você pode, em nome do zelo, ser uma pessoa que se humilha, ser uma pessoa que se submete, ser uma pessoa que sabe o que é se consagrar, que sabe o que é deixar tudo no altar, que sabe, que percebe, que discerne quando o fardo pesa e você tem a hombridade de caminhar até Jesus e dizer: Jesus, está pesando, eu não estou podendo, mas me ajuda. Aí ele recebe o seu fardo pesado, te dá um fardo leve e você continua a sua jornada. Então o que é que eu aprendo? O Saulo, apesar do seu zelo, ele é uma pessoa consagrada. Ele sabia que quando aquela luz brilha sobre ele e que ele cai por terra, ele sabia que quem estava falando com ele ali era o próprio Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Caiu dos seus olhos como umas escamas e ele passou 3 dias sem ver. Mas durante esses 3 dias, ele não comeu nem bebeu. Ele se consagrou, ele se entregou por completo ao Senhor. Como é que está a nossa vida devocional? Como nós temos nos comportado diante da presença do Senhor? Temos ouvido, temos reconhecido a voz do pastor? Estamos sendo direcionados por ele? Certa vez, o pastor convidou um amigo dele, um médico bem conceituado. Eles tinham se conhecido no ensino fundamental, se tornaram grandes amigos. E o tempo passou, se encontram no shopping e aquele amigo dele já era um médico muito bem conceituado. E o pastor olha para sua esposa e disse: eu vou convidá-lo para ir na nossa igreja. A esposa disse: convida. Ele disse: olha, meu amigo, que bom ver você. Eu sou pastor agora. Ele disse: oh, que bom te ver assim com a vida transformada. Ele disse: eu gostaria que você fosse na nossa igreja. Prontamente ele disse: vou sim, com certeza. Quando é que você quer que eu vá? Esse domingo. Disse: vou. Então o pastor preparou uma mensagem com bem cuidado. Tardezinha no domingo aconteceu uma emergência, algo no hospital que precisava da presença dele. Ele não pôde ir. Na semana o pastor o reencontrou novamente e reformulou o pedido. Ele disse: vou, esse domingo eu vou. Não deu naquele domingo que eu tive que atender um chamado de emergência no hospital, mas esse domingo eu vou. O pastor se preparou novamente. Deus deu uma palavra assim, bem quentinha. Ele sabia que Deus ia falar com a sua igreja como Deus tem falado, como ia tocar grandemente o coração daquele amigo médico. Mas novamente aconteceu o imprevisto. Ele dessa vez não disse o que tinha acontecido, mas pediu perdão, disse que não poderia ir. O pastor acatou, tudo bem. Falou para a esposa dele: poxa, o que está acontecendo? Sempre que eu convido, não dá certo. Vamos orar, porque eu creio que ele vem aqui. Passou-se quase um mês. E o pastor não conseguiu mais encontrá-lo. E na semana o pastor entra em contato com um dos obreiros e disse: meu filho,
faz o seguinte, fulano de tal, prepara a palavra da celebração domingo. Você faz isso? Pois não, pastor. Quando termina o louvor, o pastor sobe e traz uma palavra introdutória, entrega o microfone para aquele rapaz. Aquele rapaz era um rapaz humilde, mas um rapaz temente a Deus. O pastor senta uma mulher dele bem na frente. Para surpresa do pastor, um médico entrou na igreja. O pastor ficou tenso, mas ele não podia mais voltar atrás, ele não podia mais dizer que o rapaz não ia mais pregar, porque o rapaz já estava no púlpito já, e mesmo que ele não estivesse, ele não podia fazer aquilo. Ele era um pastor que honrava os seus liderados. Ele ficou inquieto, e ele disse, e agora? Começou a interceder por aquele jovem, mas mesmo assim, aquela noite não foi uma das melhores daquele rapaz, daquele obreiro. Gostaria que se tivesse alguma vida para Jesus Cristo, viesse aqui na frente, e o pastor fica tenso, quando levanta a cabeça, que abre os olhos, para sua surpresa, o médico estava na frente, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir dali, aquele médico foi devoto, era um homem realmente temente a Deus, e todo mundo ficou impressionado. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 27. Não é pelo muito falar, é pelo Espírito de Deus. Permita se tornar um instrumento de Deus. Você é escolhido por Deus. Agora permita-se a ser instrumento. Conclusão. Versículo 10 do capítulo 9 de Atos. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias! Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Nota-se uma característica muito peculiar, particular, no perfil de Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias não tem dúvida de quem está falando com ele. Ananias sabe que é a pessoa de Jesus Cristo e prontamente ele responde, eis-me aqui, Senhor. Você tem reconhecido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem reconhecido a voz de seu pastor? Você tem sido guiado pela voz de Jesus? Você tem se submetido à voz do seu mestre? Por outro lado, enquanto Saulo orava, Deus lhe mostrava numa visão um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que Saulo recuperasse a vista. Já pensou? Jesus está se revelando para Ananias. Ananias, levante-se, vá à rua que se chama Direita e na casa de Judas procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Pensou? Jesus está falando isso para quem? Está falando isso para Ananias. No mesmo momento que Jesus está se revelando, ele está dizendo, vá, porque ele está orando e numa visão ele viu você chegar lá, impondo as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. Para que ele recuperasse a vista. É tremendo, é algo tremendo. O que é que eu aprendo com isso? Que Deus não nos deixa ficar despercebidos. Nós ficamos despercebidos muitas vezes por negligência nossa, mas Deus não deixa. Deus não permite que nós sejamos enganados. Antes de alguém chegar e falar algo para você, Deus já revela para você através da sua palavra, através de uma visão, através de um irmão que bate na sua porta e diz, olha, eu vim aqui porque Jesus mandou. Eu vim aqui dizer para você que você se prepare. Prepara as malas, porque Deus vai levar você aqui e acolá. E muitas vezes nós não levamos a sério. Então,
mesmo Ananias não querendo fazer o que Jesus estava mandando ele fazer, mas a vontade de Deus prevaleceu. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como também diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Atos capítulo 9, versículo 15 a 19. O que Deus mandou você fazer, que você ainda não fez? O que é que Deus tem mandado você fazer e você tem teimado, você tem relutado e você não fez ainda? Senhor, o Deus não tem mandado você fazer nada. Mas o que é que Ele tem mandado você fazer? Talvez você já tenha dito: eu não sei porquê, mas antes de eu me tornar um crente, antes de eu me entregar por completo ao senhorio de Jesus, eu não passava por tantas lutas. Eu tenho percebido que agora que sou crente, sou perseguido, passo por tantas adversidades, tantas lutas. Sabe por que isso tudo tem acontecido com você? Porque você tem as marcas de Cristo. É porque você é um servo. É porque você é um servo e uma serva de orelha furada. E você tem aprendido a se relacionar com Deus na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. É porque você é precioso. É porque você é preciosa. Então, aquieta teu coração. Aquieta teu coração. O que você tem colocado diante do altar do Senhor, Ele vai atender o pedido do seu coração. Se está alinhado com a vontade dEle, espere. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você é uma pessoa preciosa. É uma pessoa que aprendeu a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Agora você tem Ele como Senhor. Você sabe que só ter Jesus como Salvador não é o bastante, mas agora você entendeu que precisa ter Ele como Senhor. Então você prioriza, tem Ele como Senhor e como Salvador. Agora você é obediente, você anda mediante a sua fé. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você é um escolhido por Deus. Amém? Que Jesus aplique esta palavra no seu coração e que você seja uma bênção nas mãos dele.